Vamos tentar libertar a mente hoje. Vamos ver se a gente consegue. Quanto vale a nossa persistência? Quando os outros já disseram, não dê mais um passo. Para. Você já fez tudo, você já fez o melhor. Daqui não tem mais o que mexer. Mateus 12, de 1 a 14, diz exatamente assim. Naquele tempo, passou Jesus pela seara, num dia de sábado. E os seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe, eis que os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse, acaso não lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e como eles comeram os pães da proposição que não lhes era lícito comer, nem a seus companheiros, mas somente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos, porém, que aqui está o que é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Partindo dali, entrou Jesus na sinagoga deles. E eis que estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada. E eles, para poderem acusar a Jesus, o interrogaram, dizendo, é lícito curar nos sábados? Ele lhes disse, qual dentre vós será o homem que, tendo uma só ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não há de lançar mão dela e tirá-la? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é lícito fazer bem nos sábados. Então disse a aquele homem, estende a tua mão. E ele a estendeu. Ele foi restituída, sã como a outra. Os fariseus, porém, saindo dali, tomaram conselho contra ele para o matarem. A palavra de Deus, às vezes, cria em nós algum choque. Os fariseus eram pessoas responsáveis da lei, pessoas que liam a Bíblia e eram zelosos, eles tinham muito cuidado em falar alguma coisa. Eles acreditavam na ressurreição dos mortos, eles acreditavam em muitas coisas e eles eram zelosos. Mas preste atenção como eles acompanhavam Jesus o tempo todo. Jesus estava andando pela seara. Enquanto ele andava, os discípulos deles tiveram fome. O que é uma seara? É um lugar onde tem fruto pronto. Não é um lugar que foi plantado. É um lugar onde você já vai colher. E diz aqui que eles retiraram e começaram a debulhar e comer. O que eles comiam? Os grãos do trigo. A espiga do trigo é fininha. E aquela coisa fininha eles pegavam, debulhavam, e aquela coisinha durinha estavam mastigando. Os fariseus prestaram atenção no detalhe e chegaram para Jesus e falaram, os seus discípulos, ou seja, aqueles a quem você está ensinando, estão infringindo a lei. Era verdade? Êxodo, no capítulo 20, versículo 10, diz exatamente isso. O sábado é para descanso e nele você não trabalha. Deuteronômio, no capítulo 23, no versículo 25, diz assim, aos mitigantes, àqueles que têm necessidade de comer, a esses é permitido entrar na seara, colher o que lhe é suficiente para comer e sair. Só não pode usar um rastelo, uma foice para fazer o trabalho. Mas com a sua mão você pode pegar e comer. Sobre que lei os fariseus se reportaram? Eles se reportaram àquela que convinha para poder acusar Jesus. E Jesus estava comendo? Jesus não estava comendo. Não. Jesus só respondeu, ei, a mente de vocês precisa dar uma limpezinha. Vocês só olham as coisas que estão erradas. A Bíblia não foi feita para ficar acusando, não. Ela foi feita para libertar. Ela foi feita para apresentar o problema. Uma vez que se apresenta o problema, nós tomamos a decisão de mudança. Só existe mudança quando alguém me apresenta uma realidade da qual eu não tinha conhecimento. Volto a dizer, discípulos
estavam pegando trigo, tirando grãozinhos pequenininhos e colocando à boca. E os fariseus, que se cuidavam tanto com a lei, tanto com os detalhes, tanto com os rigores, tanto com a religiosidade, esqueceram que aos mitigantes era dado o direito da entrada. Eu vou contar uma coisa. O Deus é tão maravilhoso que mandou Moisés escrever que até num parreiral de uva podia entrar e comer o quanto quisesse e sair. E não seria posto para fora como um bandido e um salteador. Para esse não era negado, era liberado. Os fariseus omitiram esse lado e partiram para o lado da crueldade. O requinte da palavra, a escritura está escrito, da mesma forma como o diabo fez com Jesus quando ele estava 40 dias no deserto, depois de um jejum, que ele falou: olha, transforma essas pedras em pão, porque você tem autoridade para isso, está escrito. Ele falou: mas também está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mesma Bíblia. Mas uns hoje em dia estão usando ela para derrubar e para matar, para tirar a nossa inteligência e a nossa capacidade de pensar. Eles tentam nos laçar como se fôssemos gados e tentam nos conduzir como se fôssemos pessoas sem direção. Quando o Senhor disse: eu estou tentando dar liberdade, eu estou tentando livrar sua mente desses infortúnios de se sentir preso, de se sentir amarrado e pessoas tentando te dizer o que fazer. Fariseus, prestem atenção, desliguem essa ideia sua de religião e abram a porta para entrar direto nos céus. Davi fez isso, ele tinha fome. E sabe o que ele fez? Bateu lá na tenda e falou: sacerdote, estou com fome, o que você tem aí para comer? Eu tenho pão, mas esse pão é o pão que a gente oferece a Deus. Era 12 pães que fazia diariamente. Davi falou: mas eu estou com fome, eu e os meus homens. Eu vou comer esse pão. E o sacerdote deu para ele. Esse pão era proibido dar. Pela lei, esse pão tinha sido oferecido a Deus e pertencia somente a Deus. Somente o sacerdote era autorizado a comer desse pão. Jesus falou para ele: fariseus, vocês sabem disso. Fariseus, vocês sabem que todo sábado o pão é feito 6 dias, no 7º dia o pão está lá e precisa ser comido. A Bíblia, Moisés escreveu para que o sacerdote fosse num lugar santo e comesse, mas ele comia no sábado, contrariando o princípio, fazendo o que era contrário à própria lei do sábado. Fariseus, de novo, não coloca sua mente como se fosse uma amarra, liberta, porque eles faziam isso dentro do templo. Agora, quando Jesus fala, é templo mesmo. Tudo, e Jesus falou o seguinte: está aqui quem é maior do que o templo. Em outras palavras, está aqui quem tem mais autoridade e que está aqui para te mostrar o verdadeiro caminho a seguir. Lendo Mateus, nós imaginamos que Jesus saiu da seara e entrou direto na sinagoga. Não. Se nós formos pelo livro de Lucas, Lucas fala o seguinte, que uma semana depois ele entrou na sinagoga. Imagina você engolindo o sapo uma semana. Poxa, Jesus falou isso para mim, eu tenho que dar uma resposta para ele. Eu vou ler de novo toda a Bíblia, eu vou achar algo que contraria o que ele está falando. Não pode ser assim, não é justo. A minha vida toda eu vivi com a minha religiosidade e agora vem ele e fala para mim que ele é maior e que ele é maior que o templo que eu adoro, ele é maior que a presença de Deus, que o sábado foi feito por causa do homem e não por causa dele. O sábado foi feito para a gente descansar. O sábado foi feito para nós ficarmos tranquilos e relaxados em contato com Deus. Mas ele não é uma nó que fecha. Tanto que o livro de Atos fala claramente, no capítulo 20, versículo 7, que eles começaram a se reunir no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é domingo. Por quê? Era para ser o sábado. Mas Jesus mesmo disse: eu sou o Senhor do sábado. E no primeiro dia eu ressuscitei. Mas o que mudou a regra? Não mudou. Nesse dia, você se dedica a Deus. Jesus entrou lá. E sabe o que eles falaram? Como eu queimo uma pessoa? Eu faço uma pergunta que eu tiro ela do sério. Jesus, é lícito curar no sábado? Pode! Eu afronto a pessoa. Eu tiro ela do sério. Eu tiro ela do seu eixo.
Jesus só olhou para cada um deles e respondeu: qual de vós, que tendo uma única ovelha, e essa ovelha, por uma zebra, no sábado, ela cai num buraco e precisa de ajuda. Você não pode deixar todo o tempo do sábado ela lá dentro. Qual de vocês não vai lá e não dá uma ajudinha para tirar ela do buraco? Sabe qual foi a resposta? E a gente precisa ler o livro de Marcos e o livro de Lucas. Jesus ficou irado pela forma das pessoas, pela ruindade que estava dentro deles. Jesus ficou irado. Jesus respondeu. E qual foi a resposta deles? Ninguém gosta de ser incomodado. A nossa mente, na verdade, é uma arma mortal contra nós mesmos. Se nós não tivermos capacidade de vencê-la, ela nos subjugará. Ela vai tirar da gente a nossa liberdade de ser, de expressão, de agir. O nosso sorriso vai embora, a nossa alegria vai embora. Porque se alguém me ensina algo melhor do que eu tenho, o que eu tenho que fazer? A escola o tempo todo. Qual foi o objetivo da escola nos primórdios? Não é passar informação para que eu tivesse capacidade para melhorar a minha forma, do meu jeito, minha forma de ser, minha atitude, para mim ser um melhor cidadão no meio da sociedade, uma pessoa esclarecida? Não é esse o objetivo? Não é eles não me ensinaram como ir numa biblioteca e procurar as coisas que eu não sabia? Jesus faz a mesma coisa. Eu estou mostrando para vocês a resposta que vocês me perguntaram. A mente de vocês está preparada para mudar? Porque é a mente que Jesus está trabalhando aqui. O que eu acredito? Jesus estava confrontando. A hipocrisia não vale na religião. Não adianta eu me vestir de Lorde e ter uma atitude de pessoa que não é um Lorde. Mas e o coitado do homem que não tinha nada a ver com isso que estava lá, hein? Ele entrou para assistir um culto. Ele não foi lá para... Talvez o coraçãozinho dele estava: Senhor, será que é hoje, depois de tantos anos, que eu vou ter uma mão igual a outra? Que uma mão minha é diferente da outra, Senhor. Senhor, o Senhor já prestou atenção que uma mão minha vem para trás e outra vai para frente? Uma é meio encurvada e a outra é normal? O Senhor já prestou atenção nisso, Deus? Sabe, já faz um tempão que eu estou assim. Ele estava lá dentro só assistindo um culto. Mas ele se tornou o bode expiatório de toda a situação. Porque eles precisavam provar que Jesus era hipócrita e transgredia as Escrituras. Que Jesus não tinha a verdade que ele dizia ter. E que ele não era filho do homem e muito menos filho de Deus. Eles tinham que neutralizar, porque a mente deles não conseguia ler as Escrituras e discernir que na frente deles estava o Messias, o Salvador do mundo, o ungido. Eles não conseguiam discernir isso. Se a mente nossa não for liberta, nós também não vamos saber discernir isso. A gente vai achar como toda a humanidade acha. Jesus foi um bom homem, andou aqui na terra, foi maravilhoso, faz até com eco, mas só isso. Jesus não foi só isso.